olhar para camadas do inconsciente que ninguém fala, como, por exemplo, a sensação de condenação ao fazer coisas erradas. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os pecados não são uma criação de Deus lá no céu julgando. Eles foram uma maneira do ser humano controlar uns aos outros. O que acontece? O ego é uma parte nossa que tem uma vontade de ser melhor, de ter mais, em prol de si, em prol de quem está perto, de quem gosta. E aí, lá antigamente, isso já fazia com que eles priorizassem a si e pisassem nos outros. Então foi uma forma do ser humano controlar os outros para que principalmente não houvesse essa forma de ficar machucando uns aos outros. Então significa que tá tudo bem roubar, matar? Não. Mas criado por ausência de limites como uma forma de controlar. Então, quando você põe regras, ou as pessoas se adequam naquele ambiente, ou eles saem de lá, por não estarem respeitando essas regras. Então, quando você começa a entender que os pecados foram criados para que as pessoas não cometessem aquilo, no fundo significa que não existe limitação para o ser humano. Então significa que você pode criar qualquer coisa. Só que você precisa unir e integrar as partes que tem dentro de você. Consciente e inconsciente. Isso é ser íntegro, inteiro com você. Quando você integra as sensações, você realiza, você manifesta. E no fundo você pode tudo. Por que eu falei de pecados? Porque imagina o seguinte: na natureza, as plantas, os animais, o próprio ser humano, sua capacidade, inteligência, tudo, absolutamente tudo que existe, foi feito por vários motivos, mas principalmente para tornar as pessoas felizes, para tornar as coisas boas, para proporcionar bem-estar, felicidade, abundância, amor. A tua própria sobrancelha, ela não tá à toa aí, ela tá aí para proteger de cair um suor, de entrar pó nos teus olhos. Teus cílios estão protegendo. As unhas têm função de proteger os dedos, as terminações nervosas da tua mão. Tudo tem uma função. Teu cabelo tem função para trazer alívio, conforto, bem-estar. Então, tudo no teu corpo tem uma função. Tudo na natureza traz uma função de alegria, felicidade, proteção. Qual que seria o objetivo de existir? Punição, condenação por você não ter consciência. Não faz sentido, não é mesmo? Porque você não aprendeu algo, você precisa ser punido? Você não tem consciência ainda? Se tudo em você mostra que a maior intenção dessa energia, desse criador, do nome que você dá, é te trazer felicidade. Se quando você nasce, tua mãe já tinha leite, para que quando você nascesse, tivesse alimento para sobreviver. Tudo isso está mostrando que tem provisão, abundância, proteção para você na natureza. Se até os pelos mostram a intenção de proteção. Já não era para a gente ter esses elementos em quantidade suficiente se na natureza tem? Sim. Mas é o inconsciente com suas repressões, punições e intenções ocultas trazem outros ganhos, outras sensações de benefício. E a gente esquece e deixa de lado essas percepções, principalmente pelo material do inconsciente coletivo que tem influência sobre a gente. Isso tudo vai fazendo com que a gente esqueça o que a gente tem na natureza. A gente esquece que a própria natureza fornece tudo o que a gente precisa. A gente para de acreditar no potencial que temos, achando que precisamos dos outros para suprir as necessidades básicas, para suprir um vazio existencial, uma que na verdade é um vazio de si próprio. Nessa camada que tem sentimentos, ideias reprimidas, traumas, sensações que foram desenvolvidas durante a vida e foram guardadas nesse poço. As emoções que estão lá nessa profundeza exercem uma força muito forte sobre o nosso comportamento no dia a dia. Por isso que vamos deixando de lado esse poder que temos dentro, achando que precisamos buscar fora. Por isso que a resposta está dentro e não fora. E eu entendo que é difícil desvencilhar a ideia e o hábito de buscar fora aprovação, reconhecimento, amor, afeto.
Mas você tem que entender que você é capaz, que você é autossuficiente, que você tem muito poder gigantesco dentro de você. E aí, essas sensações, esses sentimentos, emoções reprimidos, que não foram prazerosos, foram distorções traumáticas estocadas dentro de você, medo, raiva, desejo, até mesmo amor, tudo isso mora aí dentro. E lá eles ficam moldando a tua realidade. Tudo o que acontece na nossa vida. Quanto mais a gente coloca a luz, mais a gente consegue mudar a nossa realidade e vai conseguindo ver, aceitando, integrando nossos pedacinhos. A diferença é que no inconsciente coletivo a gente não consegue mudar, porque somos um. A gente até atua de uma certa parcela, movimentando aquela teia conectada, mas aqui vai ser muito mais fácil no inconsciente individual. Por mais que no inconsciente coletivo tenha lembranças, sentimentos, pensamentos, representações arquetípicas compartilhadas que influenciam o nosso dia a dia, ele não se desvencilha. Ele não influencia na gente 100%, ele influencia uma parte. E é aquela situação de que você vibra, você atrai pessoas com vibração similar. É aquela egrégora que faz com que você tenha mais força para a mudança. Essa vibração atrai coisas boas ou ruins, catástrofes regionais, locais, planetárias, por conta da vibração conjunta. Mas se você estiver super bem, em sintonia com as tuas partes, você não sintoniza com catástrofes, com situações ruins do inconsciente coletivo. Imagina o seguinte: o inconsciente é uma parte escondida e misteriosa da nossa vida, da nossa mente. E funciona sem a gente perceber. Mesmo a gente não percebendo, ele dá sinais, ele se manifesta. Quando a gente fala sem pensar, quando a gente age sem pensar, toda vez que a gente faz algo sem pensar, ele está se manifestando. Toda vez que a gente tem uma intenção, ele está se manifestando. Toda vez que a gente acessa memórias antigas, ele está se manifestando. Quando você acessa emoções, sentimentos antigos, ele se manifesta. Então, por mais que esteja escondido, ele dá as cartas. Então, por mais que você saiba que o inconsciente rege 95% de você, se você for colocando consciência, você vai conseguindo mudar o que ele está regendo. Você vai conseguindo mudar a consequência daquilo que você quer lá no fundo. Que você vai aprendendo a mudar a intenção dentro de você. Você vai aprendendo a dominar a intenção dentro de você, no teu inconsciente. Ele é uma parte, sim, que molda a tua realidade, que está oculto dentro da tua mente. E está muito claro, o inconsciente molda a tua realidade. Mas se você se torna consciente, você consegue mudar a tua realidade de acordo com o que você quer. Então, essa parte inconsciente, que diz o que a gente faz, o porquê que a gente faz, por que a vida está travada em determinada área, por que está dando ruim em determinada coisa, ele te mostra a origem porque ele que rege isso. Como que isso funciona dentro da gente? Eu trouxe essa imagem para que você entenda que isso aqui é um iceberg, sozinho lá, aquele que afundou o Titanic. Tinha uma parte pequena para fora, 5% consciente aqui, visível, 95% oculta, não se sabia o que tinha ali. Que é o inconsciente, 95% da nossa mente. Aí veio um navio aqui, bateu, afundou. O que que isso tem a ver com o inconsciente? Você vem, bate numa resistência, tu afunda, tu desiste. Porque a resistência causa uma proteção para que você não acesse o que está aqui. Ela fica tentando evitar que você consiga acessar o inconsciente. É como uma barreira aqui, difícil de acessar. Então, toda vez que você tenta deixar essa camada inconsciente menor expandida no teu consciente, essa resistência vem proteger, querendo que tudo continue da forma que está. Porque é isso que ela conhece. Porque ela não sabe, a resistência não sabe que vai ser melhor. Ela não sabe que vai ser bom se permitir ser acessada, que vai ser bom para ela. Apenas 5% é consciente. Essa resistência é uma energia. Tudo é energia. Então é como se fosse uma parte tua que resiste. Porque ela viveu coisas que não foram tão boas, ela sentiu sensações
que não foram boas. E aí é uma forma de te proteger. Tudo que é diferente dá medo, é não conhecido. E aí, isso dá uma sensação de que, poxa, pode ficar pior do que está. Então, não vou melhorar, é mais fácil descer a consciência, porque eu já conheço, porque já me habituei com aquilo, mesmo sendo ruim, é um ruim que eu conheço. Ela não conhece o que vem depois ali, ela não experimentou, é como se o inconsciente ali, aquela situação inconsciente, as sensações ruins são ruins. Os padrões de repetição negativos são ruins, mas é um ruim que ela conhece. Então, o inconsciente evita subir de escala consciencial. Ele evita ganhar consciência, aumentar a porcentagem desse consciente, por isso tem resistência para subir o grau de consciência. Para descer, para começar a cair em vícios, para repetir padrões ruins, é fácil, não tem resistência. Então, para baixar o nível de consciência, é muito fácil. Não tem impedimento, porque é um lugar conhecido para essa parte da mente. Então, a parte consciente, ela é responsável pela parte das nossas análises, pensamentos, memória de curto prazo, linha de raciocínio lógico, a gente faz planos, onde a gente percebe sensações, tudo isso apenas no 5% consciente. As intenções vêm na camada inconsciente, a memória de longo prazo vem na camada inconsciente, nossos hábitos ficam na camada inconsciente, ações irracionais, sistemas de crenças, projeções, sonhos, tudo isso na camada inconsciente. Desejos ocultos que atraem situações, ganhos indiretos, aqui na camada bem profunda do inconsciente, traumas, repetição de ciclos lá na origem do inconsciente, na raiz. Mas o que são projeções? Quando você projeta no outro de forma inconsciente, sensações, situações. Por exemplo, tem gente que projeta no marido uma sensação de que o marido é um filho e fica lidando com ele como se ele fosse um filho, projetando nele intenções inconscientes, lidando com ele como se ele fosse uma criança. Aqui, os sonhos, quando eu falo sonhos, não é só quando a gente dorme e sonha, mas também os nossos sonhos mais ocultos, daquilo que a gente tem como objetivo de sonho mesmo em relação à nossa vida. Nossos desejos ficam ali reprimidos muitas vezes. Quando eu falo aqui de desejos, intenções que atraem situações muitas vezes ruins, não é porque o inconsciente atrai porque ele é burro, não. Pelo contrário, ele é extremamente inteligente. Então a gente atrai uma coisa ruim na nossa vida porque no nosso inconsciente ele encontra algum benefício, que são os ganhos indiretos. E eu vou elucidar para vocês entenderem melhor sobre eles. É como se fossem pontes para realizar algumas coisas que a gente tem intenção e tem vergonha de falar, que a gente quer reprimir dentro da gente. Mas que memória de curto prazo, memória de longo prazo? Por exemplo, o que você comeu hoje. Você consegue lembrar fácil. O que você comeu mês passado já foi engavetado dentro de você, escondido lá. E aí já se torna memória de longo prazo. Você tem que fazer muita força para conseguir lembrar e talvez nem lembre. Já assistiram aquele filme Divertidamente, que tem umas bolinhas de memórias?
Conforme elas vão envelhecendo, elas vão indo para um local mais profundo. Então, as memórias impactantes, tristeza, raiva, felicidade, quando são muito fortes, elas ficam numa camada mais próxima do consciente, a gente acaba lembrando mais rápido. Agora, quando você guarda memórias que ficam cinzas lá no filme, como se fosse isso aqui, ó. Imagina que aqui você tem a memória descendo, ficando escura, pouco ativa. Conforme ela vai ficando mais densa, mais escura, ela vai perdendo importância. Ou foi muito traumática e você quer esconder dentro de você para não acessar essa dor, ela vai descendo, vai perdendo brilho, vai se escondendo dentro de você. Quanto mais ela vai descendo, ela vai criando um invólucro ao redor dela. Esse invólucro esconde muito ela, trazendo densidade para essa memória. Essa densidade super negativa, ela vai deixando essa memória mais pesada e poder de deixar ela lá para baixo. Só que aí ela tem o poder de atrair outras, muitas outras, com a mesma sensação, emoção. E isso vai se tornando grande, se somando. Não é visível, mas é como se fosse um floco de neve que, somado com vários outros flocos, vai criando uma bola de neve. Vai ficando grande, forte, potente dentro de você. Muito forte. Se somando com outras do mesmo padrão. Ela tem o poder de ficar aqui embaixo e atrair muitas outras com a mesma frequência, com a mesma emoção, com a mesma intenção. E assim, mesmo não sendo visível, você sente quando um trauma acontece de grande impacto na tua vida, fica tudo, fica nessa camada do inconsciente, que você fica sentindo mesmo não lembrando. Por exemplo, a pessoa que passa por abuso e o inconsciente resolve esconder aqui, esconder, porque ela tinha medo de contar, nunca contou para ninguém, guarda numa agenda oculta, ou seja, uma agenda que tem a informação, mas esconde, foi ocultada dentro desse sistema inconsciente. É a mesma coisa que se eu pegasse um aplicativo no celular e ocultasse ele no meu celular. Ele não vê, mas ele está lá ocupando memória, influenciando no sistema operacional do celular. Acontece a mesma coisa aqui. Essa memória influencia no teu sistema operacional. Quando você passa numa rua um fim de tarde sozinha, você sente muito medo, não sabe por quê. Você começa a namorar, se você passou por abuso, você se sente desconfortável com o namorado te encostando, mesmo você não lembrando do trauma, de abuso. Então isso influencia nas percepções. Mas isso só acontece quando o trauma é de grande impacto? Não. Pode ter acontecido de você viver pequenos traumas repetidas vezes. Se soma, fica grande igual. Você vai se sentir desconfortável igual. Você vai ter reações impulsivas igual, como se fosse grande. E aí, como que trata esse trauma? Quebrando a informação, despolarizando essa informação. E aí tem algumas formas de tratar. Da mesma forma como ele é criado, com um grande impacto negativo, você causa algo de grande impacto, por que que eventos presenciais têm grande poder de mudança? Por exemplo, o protagonista do Wendel Carvalho, as pessoas saem de lá felizes, parece que a vida está leve, vão fazer tudo junto. Muita gente numa frequência vibratória lá em cima, isso ativa nos outros e quebra o trauma. Quebra aquele trauma por conta de um impacto de frequência contrária. Repetindo ciclo. Vem também disso, de não resolver, de não encontrar a causa.
mas você precisa rastrear a causa. Por isso que o protocolo ajuda tanto, porque você vai caminhando aqui, rastreando a informação até encontrar a origem. É como se fosse assim, ó. Geralmente, as técnicas fazem o seguinte: tentam rastrear essa informação de forma aleatória, tentando encontrar de forma aleatória a origem do problema. E às vezes acerta, às vezes não acerta. Com o protocolo de análise do inconsciente, você consegue rastrear através daquilo que está incomodando. Aí você consegue encontrar a origem. Que você vem pelos pensamentos, memória de curto prazo. O que aconteceu recentemente relacionado a essa situação? Quais as sensações, olhando de forma lógica essas sensações? E aí você começa a caminhar por essas sensações e a lembrar do que aconteceu a longo prazo. E aí você começa a ver quais eram os hábitos, as ações irracionais que estavam acontecendo. E aí você vai se conectando com as coisas que aconteceram, com os eventos que aconteceram. E aí você vai entendendo o que foi desproporcional nessas ações irracionais. Me senti um lixo, sendo que não era pra assim. Ah, tá, e foi por conta de tal coisa. Aí você vai se lembrando de coisas que aconteceram lá na tua infância, que teu pai, tua mãe fizeram, criaram, moldaram teu sistema de crenças. Aí você vai encontrando os ganhos indiretos. E aí você entende por que aquele ciclo está se repetindo, esse trauma, por conta de um trauma. E aí você encontra a origem do problema aqui. Então você vai mapeando de forma consciente como encontrar a causa do problema. Não com uma técnica aqui, como se fosse um submarino tentando achar aleatoriamente. Você vem com um mapa aqui e segue até a origem do problema. Por isso que o protocolo de análise do inconsciente é tão efetivo. Por isso que ele não existe em lugar nenhum, a não ser aqui. O inconsciente se refere a um vasto reservatório de desejos e sentimentos que alimentam intenções que viram realizações do nosso dia a dia.